Olá, alunos, bom dia. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre sistema circulatório. Bem, quando nós falamos em sistema circulatório, nós vamos falar de transporte de nutrientes para o nosso corpo, ou seja, o sistema circulatório em si, ele é responsável em transportar substância que vai gerar energia para todo o nosso corpo. E quando nós falamos em sistema circulatório, nós vamos estar falando em coração, vamos falar em veias, em capilares e vasos sanguíneos de modo em geral, tá? Então, ao falar de coração, vamos estar abordando esse item aí. Vamos falar também, dentro do assunto, sobre o sangue. Sabemos que o sangue, ele é o principal, ou seja, é aquele que transporta nutriente para todo o nosso corpo. Então, ele vai servir ali como um veículo de comunicação, no caso de transporte de nutriente que vai percorrer todo o nosso corpo. E quando nós falamos também em sangue, nós vamos falar na sua característica, tá? Ou seja, eu vou falar na sua coloração. Todos sabem que o sangue ele tem a coloração, chamamos assim, vermelha, né? Sangue vermelho, onde ele apresenta também esse aspecto viscoso. Quando você retira o sangue, vamos supor assim, para fazer exame, você vai observar que é retirado num pequeno recipiente, ou seja, numa ampola, né? Onde nessa ampola o observador, o laboratorista, ele vai observar os elementos no sangue, o plasma, as plaquetas, os leucócitos, as hemácias, tá? Então, são os elementos que compõem o sangue. Vale ressaltar também que, quando nós falamos em sangue, como eu já falei para vocês, ele vai atuar como transporte e distribuição dos componentes pelo organismo, tá? Também os vasos sanguíneos, vamos supor assim, através dos vasos sanguíneos, o sangue ele percorre o corpo humano no interior dos vasos. Vamos supor assim, esse sangue, eles são retirados, ou seja, dependendo da função do diâmetro, os vasos sanguíneos eles podem ser classificados em artérias, veias e os capilares. Cada um desses vai executar a sua função determinada, tá? Por exemplo, quando nós falamos em artérias, esses vasos sanguíneos, eles levam sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos, tá? Então, veja bem, as artérias, vão levar sangue rico em oxigênio do coração, quer dizer, ele vai retirar do coração para os tecidos. As veias, elas são vasos também que elas transportam o sangue pobre em oxigênio, quer dizer, nesse sentido, elas já são rico em gás carbônico, tá? Então, ela vai tirar do coração para ou seja, só ressaltando aí, as artérias retiram do coração para o tecido. As veias vai fazer o contrário, é dos tecidos para o coração, tá bom? Os capilares, eles são microscópicos, espalhados por todo o corpo, lançados praticamente por todos os tecidos. Então, eles são responsáveis em fazer as trocas gasosas, tá bom? Outra coisa que a gente vai observar também é com relação, digamos assim,
O coração. Quando se fala em coração, nós vamos falar em um órgão musculoso. Esse órgão musculoso, ele é responsável em bombear o sangue pelos vasos sanguíneos e distribuir os nutrientes e gás carbônico. Então, vamos lá. Vocês podem acompanhar lá na página, deixa eu só pegar aqui, 264 do livro de vocês. Vocês vão estar observando a imagem de um coração. Então, no coração, nós podemos observar ou seja, ele é composto de a veia cava superior, o arco, a aorta, a artéria pulmonar, as veias pulmonares, o átrio direito, a válvula esquerda, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, válvula direita, veia cava inferior, o átrio direito, tá? E as veias, tá? Como a gente já falou ainda agora há pouco. Então, vocês podem, lá no livro de vocês têm essa imagem e podem estar observando cuidadosamente, tá? Outra coisa que nós vamos falar também é com relação à circulação sanguínea. Ou seja, quando nós falamos em circulação sanguínea, essa circulação, ela é dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica, tá? A circulação pulmonar, o sangue ele é proveniente da região da cabeça e das partes superiores e chega ao coração por meio das veias, tá? Enquanto que a circulação sistêmica, o sangue ele representa, ou seja, o sangue presente nos pulmões recebe gás oxigênio e elimina gás carbônico. Então, só ressaltando, a circulação pulmonar, o sangue ele é proveniente das partes superiores do corpo. E a circulação sistêmica, o sangue presente nos pulmões, ele recebe gás oxigênio e elimina o gás carbônico, ok? Então, gente, a gente não pode falar de sangue, de coração, sem falar nos tipos de sangue. Os principais grupos sanguíneos são o sangue do tipo O positivo ou negativo. Temos o tipo de sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O, tá? Aí nós vamos observar também, por exemplo, quem é do grupo O, ele é conhecido como doador universal. Ele doa para todos os grupos, porém, ele só vai receber do seu próprio grupo, tá? Levando em consideração que quem é do grupo O negativo, ele só vai poder receber do O negativo. Quem é do O positivo, só vai poder receber do O positivo, tá? Quem é do grupo A, ele recebe do seu grupo, do seu próprio grupo. Por exemplo, se ele for A positivo, ele vai receber do A positivo. Se ele for do A negativo, ele vai receber do A negativo. Mas ele pode receber do O, do grupo O, tá? Sendo do seu, ou seja, se ele for positivo ou negativo, tá bom? Tem que ter essa observação aí. O grupo B, mesmo processo, ele recebe do O e recebe do seu próprio grupo. Quando eu falo do próprio grupo, se é positivo, recebe do positivo. Se é negativo, recebe do negativo, tá? Então, na regra geral, nós vamos dizer que o grupo O, ele é o grupo doador universal. O receptor universal é o grupo AB. Por que receptor universal? Porque ele vai receber de todos os grupos, porém, ele só vai poder doar para o seu próprio grupo, tá bom? Então, com base nisso, nós temos a atividade da página 270, que é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, lá no exercício da página 270, ele coloca assim: numere a sentença de acordo com a legenda a seguir. Aí nós temos plasma, leucócito, as hemácias e as plaquetas. No primeiro item, o que você vai fazer? Você vai numerar de acordo com o seu grupo, tá bom? Então vamos lá. Ele coloca assim:
porção limitada, porção líquida que apresenta coloração amarela e grande quantidade de água. Aí nós vamos ter o correspondente é o plasma. Próximo, fragmentos celulares que participam do processo de coagulação sanguínea. Aí nós vamos ter as plaquetas, tá? Então são elas que são os fragmentos celulares que participam do processo de coagulação. Próximo, células que atuam na defesa do organismo. Essas células são os leucócitos, tá? E a próxima, células que representam pigmentos que atuam no transporte de gases no organismo. Então aí nós vamos ter as hemácias, beleza? Vamos para o exercício 2. Leia a seguir algumas informações sobre o coração. Aí você pode estar lendo essa informação aí do lado, tá? Em seguida, aí você vai observar que ele está falando sobre o coração, onde ele relata sobre um pequeno aparelho que é usado no coração para ajudar exatamente nos batimentos cardíacos. Então, aí na letra A, você vai desembaralhar, tá? E aí você vai encontrar uma palavra, tá? Aí vem, continuando aí, cardíaca. Então, a palavra, e depois de desembaralhar, você vai observar que é arritmíaca, tá? Cardíaca, ou seja, arritmia cardíaca. Próxima. Letra B. Qual a importância de se manter um ritmo cardíaco adequado? Veja bem que quando nós executamos atividades assim que exige muito esforço nosso, você vai perceber que a nossa respiração ela vai ficar meio ofegante, você vai falar assim meio puxado, tá? Então a pergunta é: qual é a importância de manter esse ritmo cardíaco? Então nós vamos perceber que o ritmo cardíaco, a principal importância, né? Ele vai também ajudar nos batimentos cardíacos. Então esses batimentos cardíacos, eles estão associados à contração do coração, ok? Então você pode perceber assim que quando o nosso coração ele está num batimento cardíaco normal, você vai observar que a pulsação dele tem um formato. Quando ele está muito acelerado, você vai perceber também que os movimentos dele vai estar acelerado. Então, é importante porque quando se mantém o batimento cardíaco, você está ajudando também nessa, digamos assim, condução do sangue, tá? Você não está enviando uma quantidade exagerada de sangue, ou seja, o coração ele não está bombeando uma quantidade exagerada de sangue, ele está só bombeando o que o organismo precisa, tá bom? A letra C pede para você fazer uma pesquisa, tá? Ele coloca assim: pesquise qual é a função do marca-passo. Então, como eu já falei em alguns momentos aqui em sala de aula, e que o marca-passo ele ajuda exatamente nas frequências dos batimentos cardíacos. Então aí você pode estar fazendo essa pesquisa e tirando essa curiosidade. Para que serve o marca-passo? Ou como é que é esse marca-passo? Tá bom? Então aí fica para vocês fazerem essa pesquisa. Vamos para a próxima questão. Lá no exercício 3, deixa eu só pegar aqui na página 271, ele está colocando a seguinte situação: alguns problemas de saúde podem afetar o coração, sendo necessário realizar um transplante desse órgão. Para que isso ocorra, a pessoa deve informar a sua família em vida sobre o ensejo.
É interessante que nessa semana mesmo eu estava conversando com um grupo aqui em sala de aula, o grupo que veio no dia, né? Então a gente colocava assim, que existem muitas pessoas na fila ou seja, esperando por uma doação. Todos os órgãos em estados de conservação, ou seja, que representam saúde, vamos supor assim, que eles são saudáveis no caso, né? Então eles podem ser doados. Mas para isso, o doador, ele tem que se declarar que o desejo dele é doar os seus órgãos se por um acaso ele vier a falecer, onde, veja bem, não é qualquer tipo de morte, tá? Então, eu comentava assim com os alunos, que existem muitas pessoas na fila de espera, esperando por um rim, esperando por uma córnea, esperando por até mesmo um coração, tá? Então a gente vai verificar aí a importância dessa doação. Então aí no livro de vocês têm uma tabela de transplante de coração no Brasil, o ano e a quantidade, tá? Então veja bem, vamos só fazer uma comparação do primeiro e do último. Em 1997, a quantidade de transplante foram 73. Em 2015, veja bem que aumentou aí para 353. Então a gente pode observar que aí nessa situação as pessoas já estão mais conscientes, tá? Lembrando também que não é somente a pessoa chegar e dizer, eu quero ser doador. A família tem que estar consciente. Claro que ninguém quer morrer, né? Mas aí é uma situação assim bem delicada. Então vamos lá. O item A. O que você pode dizer em relação à quantidade de transplante de coração no Brasil? Então você vai, de acordo com a tabela, você vai observar que o aumento de doadores, houve assim um aumento desses doadores, tá? Que desejam doar os seus órgãos e que doaram também. Letra B. Qual a importância desses dados? Então a gente vai observar que a partir desses dados da tabela, representa, no caso, a maior quantidade de pessoas que está permitindo que o coração dos entes falecidos sejam doados, tá? Outra questão também que muitas das vezes, não são todos os casos, o receptor, ele não pode saber de quem ele está recebendo. Existem algumas situações em que é o sonho de quem recebeu aquele órgão transplantado, no caso, né? Conhecer a família da pessoa que doou aquele órgão, por exemplo, um coração, uma córnea, tá? Qualquer órgão aí, tá bom? E é interessante, né, que a família saiba também que ajudou a vida de alguém, ou seja, ajudou alguém a viver. Letra C. No caderno, faça um gráfico de colunas com base nos dados acima. Então, você pode estar também fazendo esse gráfico de coluna. Número 4. Marque um X nos tipos de sangue que podem ser doados a cada receptor. Aí nós temos aí o quadro onde você tem os receptores e temos os doadores. Vamos lá. Vamos começar aí pelo doador, tá? Veja bem. Quem é do grupo O negativo, ele pode doar para O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB e o grupo AB positivo, ok? Então, aí são os doadores. Quem é do grupo O positivo, como eu falei antes, ele só pode doar para os positivos. Então, ele vai doar para o O positivo, A positivo, B positivo, AB positivo, tá? Quem é do grupo, ou seja, O negativo, ou seja, A negativo, o A negativo, ele vai poder, presta bem atenção,
do grupo A negativo, ele vai doar para o A negativo, ele vai doar para o A positivo, vai doar para o grupo AB negativo e para o AB positivo. Lembra que eu falei ainda agora há pouco para vocês? O grupo AB, ele é o receptor universal. O grupo O, ele é o doador universal, tá? Vamos lá no grupo A positivo. O A positivo, ele vai doar para o A positivo e vai doar para o AB também positivo. Quem é do grupo B negativo, ele vai doar para o B negativo, vai doar para o B positivo, vai doar para o AB e vai doar para o AB positivo também, tá? O grupo B positivo só doa para o B positivo e para o AB positivo. O AB negativo doa para o AB negativo e para o AB positivo. O AB positivo só doa para o seu próprio grupo, tá? Então, aí a gente viu a tabela de doação. Então, até aqui foi a nossa atividade. Espero que vocês acompanhem a correção. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Não acredito não.